Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e dessa vez vamos falar tudo sobre Santos e Fluminense, Fluminense e Santos. A bola rola nesta quarta-feira a partir das 7 horas da noite na Vila Belmiro e vamos nesse pré-jogo destrinchar tudo que a gente pode esperar desse jogo muito importante, né? Para variar, o Santos tem mais uma final pela frente. Se o Fluminense está com a sua vida resolvida no Brasileiro e só pensa no Mundial de Clubes, o Santos, infelizmente, não está tendo muito tempo para pensar na vida, pensar na morte da bezerra, né? Como diz o ditado. O Santos, que há pouco tempo atrás estava a 5 pontos da zona do rebaixamento, agora está apenas 2, porque o Campeonato Brasileiro virou uma verdadeira loucura. O Bahia ganha do Corinthians de 5-1 e na noite desta segunda-feira, o Cruzeiro ganha do Goiás fora de casa, no último lance da partida praticamente, e agora o Santos tem 43 contra 41 do Bahia, que abre a zona do rebaixamento. Então o Santos, nessa partida contra o Fluminense, precisa fazer valer o fator casa para somar 3 pontos fundamentais, porque se o Santos tropeçar diante do seu torcedor, podemos terminar a rodada na zona do rebaixamento, já que nesta terça-feira, e no momento que você está vendo esse vídeo, esse jogo já pode até ter acontecido, às 9h30 da noite, o Vasco recebe o Corinthians em São Januário. Um simples empate basta para que o Vasco ultrapasse o Santos. E na quarta-feira, 8 horas da noite, pouco depois do início do jogo do Santos contra o Fluminense, o Bahia recebe o São Paulo, lá no estado da Bahia, e o São Paulo, que não ganhou de absolutamente ninguém fora de casa, se o Bahia vencer, também ultrapassa o Santos. E aí, nessa configuração, o Santos entraria na zona de rebaixamento. Então, a palavra de ordem para esse jogo é vencer. E para isso, o santista pode se apegar, talvez, em superstição, em retrospecto. O Santos não perde as 7 partidas, desde o 7-1 contra o Internacional. Nesse intervalo foram 3 vitórias e 4 empates. E contra o Fluminense, o Santos não perde como mandante há 9 anos, desde 2014. Desde então, foram 5 vitórias com 3 empates. Mas apesar do Fluminense estar com a cabeça no Mundial, desde o título da Libertadores, o Fluminense ainda não perdeu. 2 empates e 2 vitórias. O que nos leva a crer que, apesar de haver um indício de que o Diniz vai poupar e outros indícios de que alguns jogadores estão ali tirando o pé, dando uma segurada para não ficar de fora do campeonato mais importante da história do Fluminense, é um time que não veio na Vila Belmiro para brincar. O Santos tem desfalques para essa partida, deve ter o retorno do Dodô, que deve ser titular, um possível reforço inesperado de Alfredo Morelos, colombiano, que talvez só voltaria a jogar em 2024, treinou com bola nesta segunda-feira, mas eu não sei se ele será relacionado porque está muito tempo sem jogar e precisa se condicionar fisicamente. O volante, nosso capitão, o general Tomás Rincon, também é dúvida. Claro, aquele esclarecimento para vocês. Gravando esse vídeo às 11h30 da manhã da terça-feira. O Santos ainda treina, mas neste momento que eu gravo esse vídeo, a presença do Rincon é incerta. Marcelo também não conta com Nonato e Lucas Lima, os dois suspensos com 3 cartões amarelos. E para falar do Fluminense, eu vou trazer aqui um convidado especial que já participou do canal, o Vitor Lessa, do canal do Lessa. Eu também fiz uma participação no canal dele, vou deixar aqui no primeiro link fixado o vídeo do pré-jogo dele no canal dele. Deem uma moral lá, passem lá e digam, ó, eu vim pelo canal Filho de Peixe, o Lessa participando aqui mais uma vez, muito gentilmente atendeu o meu convite. Ele gravou um vídeo curtinho para falar do Fluminense, que eu vou rodar para vocês agora, e na volta, como vocês já estão acostumados, a gente vai falar dos campinhos para explorar, algumas dicas que o Lessa vai dar, e a gente começar a projetar taticamente o que a gente pode esperar desse jogo, dessa finalíssima entre Santos e Fluminense. Então, vai daí, Lessa, obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite, e daqui a pouco a gente volta com os campinhos, tá certo? Então vai daí, Lessa. Fala, meu parceiro André, é um prazer falar com você novamente, com a sua audiência, sempre bom estar por aqui para falar desse Fluminense que chega para encarar o Santos na Vila Belmiro. Convenhamos com a situação resolvida no Campeonato Brasileiro já há algum tempo. O Fluminense vai cumprir tabela no Brasileirão até o final. Não é por isso que o Flu não vai levar a sério esse jogo, porque depois do título da Libertadores, o Fluminense ainda não perdeu. Foram duas vitórias e 2 empates. Isso mostra que o time está competindo, que está buscando os resultados, apesar de já estar com a sua situação definida.
Mas é claro que a partir de agora o foco passa a ser ainda mais o Campeonato Mundial. O Fluminense vai estrear no próximo dia 18 de dezembro lá na Arábia Saudita, e a gente pode já trazer aqui algumas situações, apesar de eu não conseguir cravar para vocês quem vai ficar fora dessa partida contra o Santos, mas algumas coisas a gente já dá para projetar. O Samuel Xavier está lesionado, o lateral direito titular do Flu, e não se sabe se ele terá condições de estrear no Mundial. É provável que ele consiga se recuperar a tempo, mas como há esse temor, o Guga, que é o único lateral direito reserva, não deve enfrentar o Santos, porque se o Guga se lesiona, imagina a situação, o Fluminense não tem lateral direito. O Felipe Melo se sentiu mal na partida contra o Curitiba, a chance é grande de ele não enfrentar o Santos, praticamente certo. Marcelo também deve ficar fora, poupado. Paulo Henrique Ganso é dúvida, porque ele já ficou no banco contra o Curitiba. Então, vai depender aí do planejamento da comissão técnica. Eu posso tentar esboçar um time aqui para vocês com Fábio na lateral direita. É a grande dúvida. Quem vai atuar nessa função? Pode ser o Martinelli, jogando ali como lateral direito. Ele já fez isso em alguns momentos, inclusive de lateral esquerdo. Mas, enfim, é só uma possibilidade. Pode ser que o Diniz opte por escalar o Thiago Santos ali como líbero, né, e com o André ali ao lado dele, porque ele já fez isso em outras partidas. O Thiago Santos atuando ali entre dois zagueiros, né, pode ser Nino, Thiago Santos e o Marlon, está voltando de lesão também. É uma formação que o Diniz já utilizou em algumas oportunidades. Mas vamos no básico, com Martinelli, Nino, Marlon está voltando de lesão, é possível que ele fique à disposição, não sei se será titular, pode ser ele ou o David Braz, com o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Aí no meio, André, Martinelli ou Alexander, vai depender, repito, dessa questão física do planejamento. Ganso também é dúvida, pode ser Ganso ou Léo Fernandes. Aí no ataque, John Kennedy certamente vai jogar, o Cano também deve jogar, porque a Fominha quer jogar todos os jogos, e o John Arias também tem uma chance de começar, né? Se ele não começar, pode ser o Johnny Gonzalez. Enfim, são muitas incertezas ainda. A comissão técnica do Fluminense ela já definiu, mas não quer revelar. Mas é fato que daqui em diante o Fluminense vai poupar jogadores, o foco é cada vez maior no Mundial de Clubes, mas certamente, seja qual for o time que vai enfrentar o Santos na Vila, esse time vai entrar para competir e para tentar dificultar a vida da equipe santista, beleza? Um abraço para vocês, estamos juntos, qualquer coisa é só chamar. Um abraço. Bom, pessoal, como vocês viram aí, como o Lessa acabou de dizer, o Fluminense também tem diversas dúvidas. Jogadores principais do time, como Marcelo, Ganso, Felipe Melo, entre outros, podem não jogar. Então eu montei alguns campinhos aqui, montei um campinho, na verdade, com a dúvida na zaga, como o Lessa mostrou, Marlon ou David Braz, e coloquei o Martinelli na lateral direita, tá? Antes de passar para os campinhos, uma informação para vocês. O Santos, que não perde há 7 jogos, também não ganha há 2 partidas na Vila Belmiro, empates contra Cuiabá e São Paulo. Então, a Vila Belmiro tem sido, entre muitas aspas, um problema para o Santos, que tem enfrentado dificuldades na Vila Belmiro, seja por dificuldade para suplantar, para superar retrancas times fechados, como é o caso do Cuiabá, seja pelo nervosismo de ter que decidir um jogo dentro de casa. Mas se o Santos tem uma vantagem em relação ao Fluminense, é que, apesar do Fluminense não ter uma campanha nada boa como visitante, nesse Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o 18º como visitante, com apenas 2 vitórias. Cadê aqui? Vou pegar para vocês, desculpem. O Fluminense tem 2 vitórias, 4 empates e 11 derrotas jogando fora do Maracanã. Mesmo fora de casa, o time do Diniz costuma ter mais a posse de bola. Em boa parte dos jogos, no estudo que eu fiz para trazer para vocês, o Fluminense tem mais de 60% de posse de bola jogando fora de casa. Então, não se espantem se o Santos der a bola para o Fluminense e opte pelo contra-ataque, que é o que esse time do Marcelo Fernandes sabe fazer de melhor. Dito isso, vamos passar então para os campinhos para a gente abordar o que a gente pode esperar desse jogo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar pela provável escalação do Santos, já naquela linha de 3 conhecida. Então, João Paulo no gol, Lucas Braga na ala direita, Joaquim, Messias e Dodô, com o Kevson na ala esquerda, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, e eu acho que o Soteldo jogará como meia, para lá na frente
Maxi Silveira e Marcos Leonardo. Passando para o Fluminense, Fábio, Martinelli, Nino, Marlon ou David Braz com o Diogo Barbosa, André, Alexander, Léo Fernandes e John Arias, e lá na frente, JK, o John Kennedy, autor do gol do título da Libertadores do Fluminense, e Germancano, o insaciável artilheiro tricolor. Para a gente começar a abordar o que a gente pode esperar desse jogo, né? Vamos começar falando do time do Santos, evidentemente, o que o Santos pode fazer. É conhecido o time do Diniz, que faz uma pressão alta, então vamos imaginar aqui que o Santos está na saída de bola. Vamos colocar aqui uma saída de bola com o Dodô, que volta e pode qualificar essa saída do Santos. O Fluminense pode, subindo as suas linhas, para tentar encaixotar o time do Santos. Uma coisa que o Santos pode fazer é a seguinte, né? Que já tem sido uma tônica desse time do Marcelo Fernandes, perdão. A bola longa nas costas do adversário. O Santos fez isso contra o Palmeiras, o Santos fez isso contra o Flamengo, o Santos tentou fazer isso contra o Botafogo. O Santos tenta compensar um defeito crônico, que é a saída de bola, para tentar potencializar algumas coisas. Então, essa bola longa nas costas dos volantes do Fluminense. Uma coisa que, né, o ônus dessa pressão alta do Fluminense, se por um lado ela pode encaixotar um time que tem dificuldades para sair jogando, o que pode fazer com que o Santos rife essa bola para que o Fluminense tenha de volta a posse o quanto antes. Reparem que se o Fluminense subir para sufocar o Santos pode ter, com uma movimentação interessante, provocar desencaixes na marcação do Fluminense. Primeiro porque eles teriam 4 jogadores para fazer essa pressão e o Santos tem uma linha de 5 para sair jogando, né? Reparem que aqui no desenho que a gente fez, pode ter um Joaquim solto ou o próprio Lucas Braga solto. E também não é interessante para o Fluminense fazer essa marcação lá em cima, porque também o André, por exemplo, não vai encaixotar no Jean Lucas ou o Alexander para deixar simplesmente o Soteldo sozinho. Então acho que essa movimentação do Santos pode ser interessante. E também uma outra questão, que o Santos tem alguns problemas do lado direito, né? Vamos colocar aqui uma situação do Fluminense. O Santos conseguiu superar a pressão do Fluminense. Então aí o Fluminense está marcando aqui com 2 linhas de 4, com o Cano e o John Kennedy. O Santos tem uma possibilidade aqui. Vamos trabalhar com a hipótese de jogar o David Braz, já que o Marlon, como o Lessa disse, volta de lesão. O Braz é um zagueiro mais lento e o Diogo Barbosa não é um lateral conhecido pelas suas valências defensivas. Então uma coisa que o Santos pode explorar, mais uma vez, é usar o Lucas Braga como finalizador de jogadas e ter com ele o Soteldo se associando. A gente sabe, e já falamos isso em diversos vídeos, que o Soteldo é melhor pelo lado esquerdo. Foi pelo lado esquerdo que ele fez a jogada do gol do Messias. Mas o Soteldo jogando como meia, como eu acredito que ele vai jogar, ele vai ter essa liberdade de jogar de um lado e jogar do outro. Então, o Santos tentar explorar esse lado esquerdo da defesa do Fluminense com um zagueiro um pouco mais lento e também com um lateral que não marca tanto. E do lado de lá também, o que a gente pode esperar, o que a gente pode acontecer também, é que o Martinelli, apesar de ser um volante marcador, ele não é exatamente um lateral, apesar de já ter desempenhado essa função, como o próprio Lessa disse. Então, o Santos pode também ter essa leitura de jogo, né? Visto que o Léo Fernandes, eu estou colocando ele pela direita, porque apesar do Arias jogar pela direita, mas ele também joga pela esquerda, tem muita mobilidade. E o Léo Fernandes costuma jogar mais pela direita. Então, eventualmente, explorar a falta de recomposição do Léo Fernandes para que o Santos faça aqui uma dobradinha também pelo lado esquerdo, contando com a ultrapassagem do Kevson. E aí o Maxi Silveira, como um segundo atacante, precisa ter essa mobilidade, essa liberdade para tentar ter superioridade numérica no setor da bola, tá certo? Então acho que é isso que o Santos pode fazer para machucar o time do Fluminense. Tentar explorar vulnerabilidades do time do Tricolor das Laranjeiras nesse momento em que eles estão poupando alguns jogadores e também sofrendo com alguns desfalques, tá certo? Agora, passando para o lado do Fluminense, né? Uma última coisa que eu queria falar para vocês, para que esse vídeo também não fique muito longo.
Espero que o seu Jean Lucas, que deve jogar agora sim centralizado, com a ausência do Rincon, do Nonato e do Lucas Lima, que o seu Jean Lucas centralizado consiga voltar a jogar bola, porque o futebol dele simplesmente sumiu. Jogando centralizado, por dentro de casa, espero que o Jean Lucas volte a fazer uma boa partida, coisa que ele não faz há muito tempo. E quem sabe que o Jean Lucas possa fazer o que ele fez, por exemplo, na sua estreia, lá no primeiro turno contra o Botafogo. Vir buscar a bola, principalmente do lado esquerdo, para auxiliar nessa saída de bola do Santos que tem sido deficitária, tá certo? Passando para o lado do Fluminense, o Santos vai precisar de muita atenção na sua recomposição. Por quê? Na sua marcação, melhor dizendo. O time do Fluminense é um time que tem uma característica que todos nós já conhecemos, que é um traço dos times do Fernando Diniz. Qual é? Muitos jogadores na região da bola. Então, vamos colocar aqui uma hipótese em que a bola está com o Arias, que é um dos jogadores que eu mais gosto desse time do Fluminense, que é um jogador muito agudo. O que faz os times do Fernando Diniz? O ponta do lado oposto vem jogar aqui. Então, o Fluminense é um time que tem essa característica de aglutinar muitos jogadores na região da bola. E para isso, o Santos vai precisar de atenção. Se o Marcos Leonardo e o Soteldo têm essa liberdade para marcar menos, todos os demais jogadores do Santos vão precisar se dedicar na marcação. Para evitar que o Lucas Braga fique no mano a mano com o John Arias, não é negócio. Para que o Joaquim não fique muito exposto contra um ótimo John Kennedy, para que todos possam ajudar. Maxi Silveira encostando aqui no Alexander, o Jean Lucas ajudando, para deixar esses dois jogadores do Santos com um pouco mais de liberdade, tá? Também aqui uma ultrapassagem do Diogo Barbosa. Em síntese, o Fluminense faz muito essa jogada de muitas pessoas na zona da bola, toques rápidos para tentar achar o espaço. E outra jogada que o Santos precisa ter atenção, que é uma marca do time do Fernando Diniz, que foi assim, por exemplo, que foi o gol do Cano na final contra o Boca Juniors. O Fluminense cria uma jogada e chega na linha de fundo. O Cano tem uma leitura de jogo muito impressionante. Ele fica aqui se fingindo de morto, ele engana o jogador fingindo que vai atacar as costas dele e dá aquele gato e antecipa, e aí aquela jogada que a gente já conhece. Bola para trás e o Cano de primeira finaliza. Então o Santos vai precisar, acho que também é um desafio para os zagueiros do Santos nessa partida, porque o Messias, o Joaquim, eles têm feito grandes partidas, porque eles têm pego recentemente jogadores que usam também o porte físico para tentar potencializar o seu jogo. Matheus Babi contra o Goiás, o Tiquinho contra o Botafogo, né, o próprio São Paulo, se eu não me engano. Eu não sei se eu não lembro agora se jogou apenas o Luciano, mas enfim, esses jogadores que eu citei, Tiquinho e Babi, são centroavante e centroavantes. Então tem aquela bola longa, tem aquela bola no pivô, aquele jogo de força, e nisso o Messias e o Joaquim são muito bons. O Cano não é aquele jogador que vai ficar brigando de cabeça, mas ele tem uma movimentação, uma leitura de espaço muito forte. Então, vai precisar de atenção a zaga do Santos nessa movimentação. E, claro, a cobertura. Fernandes, Jean Lucas, o Maxi Silveira, eu acho, inclusive, que joga por conta disso, por ser um cara que joga mais sem a bola do que com a bola, para que o Santos tenha dois jogadores livres para pegar o Fluminense de calça curta no contra-ataque. Eu acho que essa vai ser a tônica desse jogo. Santos dando a bola para o Fluminense para explorar o contra-ataque. E aí a gente espera que o Santos consiga fazer uma grande partida. Acho que o Santos pode tentar um abafo inicial, mas depois Fluminense com a bola e o Santos tentando na transição pegar o Fluminense de calça curta, tá certo? E aí voltando para mim, para a gente fechar o vídeo, a gente espera que o Santos saiba administrar o nervosismo. A Vila Belmiro, repito, não pode ser um problema para o Santos. O Santos, há 2 jogos, não vence em casa. Cuiabá e São Paulo. Em 2 casos, 0-0. Há 2 partidas em casa, o Santos não sabe o que é vencer. O Fluminense está lá em cima na tabela, com 2 vitórias fora de casa. Por quê? Porque o fator casa do Fluminense é forte. Então o Santos precisa, dessa vez, ganhar na Vila Belmiro, para não correr o risco de voltar para a zona do rebaixamento a 2 rodadas do fim do Brasileiro. Então, cabeça no lugar, mas muita atenção para tentar pegar o Fluminense de calça curta, fazer valer
os desfalques do Fluminense e essa cabeça dos jogadores dividida, ora no Campeonato Brasileiro, um time que não perde desde a vitória da Libertadores, mas também com foco total no Mundial de Clubes, já que o Fluminense pode estar a 2 jogos do maior título da sua história. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês e eu quero saber o que você acha da minha opinião. Gostou? O que você espera desse jogo? O que você acha que eu fiz uma análise correta? E se você é torcedor do Fluminense e veio aqui pelo canal do Lessa, diga aqui nos comentários, pô, vim pelo canal do Lessa. Diga se você acha que eu fiz uma boa análise do time do Fluminense. A gente volta aqui amanhã, assim que acabar o jogo, e a gente espera que seja um pós-jogo alegre, com 3 pontos do Santos. Comenta, deixa um like, se inscreva e ative o sininho. A gente volta amanhã com o pós-jogo de Santos e Fluminense. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.